Não teve um, assim, que eu cito que foi mais desafiador, mas sempre o desafiador para mim foi aqueles momentos que chegaram clientes que para mim eram referências de mercado, né? Ou seja, eu me abastecia muito no quesito de olhar para aqueles produtos, me agradava muito o estilo da coisa, a qualidade que tinha, como era tão bem desenvolvido e feito, e daqui a pouco esse cliente, essa marca vem bater na porta da MD para uma consultoria. Então, assim, nesses momentos que chegaram clientes para mim que eram referências, que eram inspirações para alguns segmentos que eu desenvolvia, foi os momentos que mais me desafiaram no sentido de balançar a cadeira mesmo, falar, opa, peraí, eu sempre olhei para isso, né? Isso para mim sempre foi uma referência e agora tá aqui no sentido de como eu vou poder agregar mais ainda a esse produto, essa marca ou esse cliente que para mim sempre foi uma referência, né? Então isso para mim foi os momentos e os clientes e os produtos que mais me desafiaram, no sentido de como eu vou poder auxiliar mais, fazer melhor por uma coisa que aos meus olhos sempre foi tão boa, né? Sempre foi referência. E claro que quando o cliente chega até você, existe algumas fraquezas ou pontos de melhoria, ou algumas carências, ou algum braço que a empresa, o empresário, enfim, a marca que precisa que seja desenvolvido, né? Mas a hora que você olha o macro, sempre foram produtos que brilhantaram os olhos no mercado, né? Então, para mim, essa sempre foi a principal, o ponto mais desafiador desse período de consultoria, né? De atender clientes, atender marcas que para mim sempre foram referências no mercado, né? Não que nós hoje na MD temos vários clientes assim, mas eu já fiz alguns trabalhos para marcas que para mim sempre foram referência. Então, esses foram os trabalhos mais desafiadores. De como trazer algo novo para uma marca que é referência sua. Sim, que sempre para mim foi inspiração, né? Uhum. Foi um case de sucesso no mercado, né? De você olhar e falar assim, putz, que produto bem encaixado, bem planejado, tá no nicho certo, muito bem desenvolvido, e daqui a pouco ele bate na sua porta procurando uma consultoria, né? Uhum. E aí você fala, nossa, como eu vou poder agregar ainda mais esse negócio que já é tão bom, né? Assim, foi no sentido de olhar e realmente entender que às vezes você vê a última linha do negócio, né? Ou o produto final, digamos assim, no mercado, mas que por trás disso realmente havia processos, né? E coisas a serem melhoradas, né? No quesito de não só na estética do produto, né, na identidade visual do produto, mas como processos, como etapas, né, como estrutura organizacional dentro da empresa. Então, assim, às vezes a gente olha só o resultado final, a última linha, o estilo do produto, mas tem muita coisa por trás, né, que tem que ser cada vez mais evoluída e melhorada, né. E era onde a gente propriamente atuava, né, nessas carências, nessas deficiências que às vezes não externava tanto no DNA, né, na característica do produto. E para mim também, na consultoria, momentos que foram muito desafiadores foram de trabalhar com pessoas que para mim eram referência de mercado, né? Quando eu comecei lá atrás, profissionais que eu me espelhava realmente, né? Falava, puta, esse profissional tem um baita de um trabalho no mercado, como ele desenvolve, né? Como ele tem um escopo, como é um profissional de referência mesmo, né? Que você pudesse se espelhar. Então, esses momentos para mim também foram bem desafiadores, de sentar numa mesa para discutir com produto, né? Ou um determinado segmento, que um cara que lá atrás você olhava assim e falava assim, putz, esse cara é foda, hein? E daqui a pouco você senta num nível de igualdade, né? E até você passar essa barreira de respirar, né? Daquele frio na barriga e falar assim, não, opa, né? Hoje eu sou uma profissional compatível para sentar no mesmo lugar, para discutir projetos, né? E pensar em produtos. Então, isso para mim sempre foi muito desafiador.
Um exemplo foi quando a primeira vez, né, que eu fiz uma viagem de pesquisa tão importante no sentido de ver aquilo como profissional mesmo, né, de ir para tirar o melhor que eu tinha numa determinada feira, num determinado evento. E eu fui com a Miris Lama, eu fui com a Adriana Degreas, eu fui com estilistas da Salina, de marcas que para mim sempre foram referência naquele momento que eu fazia desenvolvimento de produto numa determinada empresa no segmento de beachwear. E daí de repente eu estava sentada numa mesa só com os dinossauros, né? Que eu falei assim, meu Deus, tô aqui, né? E aí, para mim, foi momentos também muito desafiadores, né? Como profissional. Falar, opa, peraí, acho que eu cheguei em algum lugar, né? Diferente de, posteriormente, depois na consultoria, de atender empresas, né? Entrar como consultora, mas ali como profissional, né? De sentar com pessoas que, para mim, sempre foram influências, né, de bons profissionais, de bons trabalhos no mercado. Olha, eu já tinha uma trajetória de mercado, não já sentamos, não já chegamos sentando na janela, não. E a gente tudo tem um ciclo de maturação para tudo, né, na vida. Então eu devia ter mais ou menos aí uns 5, 6 anos de estilista de mercado. E aí foi uma história bem diferente, para mim muito prazerosa, de mais do que dar aquele frio na barriga, sabe? No sentido de falar assim, putz, será que eu dou conta, né? De estar com pessoas tão importantes assim. E foi uma viagem que eu fui convidada para estar. E aí naquele momento que eu fui convidada, então assim, não foi uma coisa que eu queria muito ou que eu me esforcei para estar. Então foi uma coisa que bateu à minha porta, falou, oi, tudo bem? A gente gostaria que estivesse lá junto. Então assim, pra mim foi mais impactante ainda. Eu falei assim, opa, como assim, né? Vieram bater aqui na minha porta. Então, isso pra mim foi um período bem marcante, mas eu já tinha uma estrada na profissão de estilo, mas que foi aquele momento que às vezes a gente tem algumas respostas, né? Na nossa trajetória profissional, de que, opa, peraí, estamos fazendo direito, estamos fazendo bem feito, né? Eu tô no caminho certo. Então, esse momento para mim foi um momento assim muito lisonjeador na minha profissão, de, né, quererem que eu estivesse naquele momento com aquelas pessoas que para mim eram outro nível, né? Era muito diferente do que eu me via como profissional, né? E às vezes a gente tem muito disso, de se entender, né? A gente tem que se entender no momento que a gente está e que tudo é um tempo, a gente começa, porém a gente vai tendo evoluções, né? E às vezes como profissional a gente não vê essas evoluções, mas o mercado vê, né? Alguém tá vendo, é o que eu sempre digo, para profissionais que eu pude atender em momentos que eu tive esse processo de mentoria, de dizer que o nosso trabalho é para nós, né? Às vezes você fala assim, ah, não, tá legal, isso aqui eu já tô fazendo mais do que eu deveria. Mas esse mais do que eu deveria sempre tem alguém vendo e sempre é para você, nunca é para o outro, né? Nunca é para a empresa que te contrata, nunca é para o serviço que você tá prestando, é para você, é o seu nome no mercado, né? Alguém tá vendo o que você tá fazendo de bem feito. E a recíproca também é verdadeira, então o que você estiver fazendo de mal feito, tem alguém vendo. Então sempre é para nós. E esse momento para mim foi bem marcante e desafiador, porque foi o momento de me colocar e fazer também com que eu me visse como uma profissional em outro patamar, né? Eu falei, opa, então peraí, se tem alguém vendo, então acho que eu subi alguns degraus. Então para mim foi uns momentos bem desafiadores.